Boa tarde, Rádio Parreirinha. Hoje, 27 de outubro, estamos para mais um programa da nossa Conexão no Mundo, que traz para você sempre novidades, sempre coisas interessantes. Posso ser uma coisa? E cada palestrante que vem aqui conta uma novidade, eu aprendo demais. Toda semana eu aprendo um pouco mais sobre o tema de cada um deles. E você? Você, caro ouvinte, também está aprendendo conosco? Já quero agradecer, porque na semana passada eu fiz um desafio para quem estava online, para poder entrar lá no nosso Instagram e aumentar a nossa participação, e nós tivemos, sim, pessoas que entraram, que foram lá, começaram a curtir. Então, muito obrigada. Nós vamos chegar rapidinho nos 1000, para a gente poder fazer as nossas lives, né, Chalme? Não é legal isso? Muito legal. E já pode começar a falar, Chalme. Já abriu o microfone, é todo seu, o palco é seu. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, que bom que você está aí ouvindo a gente, né? Não sei que lugar do mundo você está, né? Mas que bom que você está aí junto com a gente, para a gente trocar, mais um dia de troca aqui, de compartilhamento, de falar um pouquinho dessa vida profissional, dessa vida empresarial, falar de coisas que mexem com a gente, né, que faz parte do nosso dia a dia. Então, sejam bem-vindos, né, e espero que a gente faça um encontro bem agradável hoje também. Obrigada, Jaume. Com certeza vai ser, como sempre, muitas novidades. Quero chamar agora a Julaine Guimarães. Boa tarde, né? Estamos aí, Brasil, Portugal. Que gostoso, gente, estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bom mesmo. Vamos falar aí, né, dessa relação da empresa hoje, esse tema, né, essencial para a gente conversar um pouquinho. E, como o Jalma disse, né, vamos fazer aí desse momento um momento agradável de aprendizado. Estaremos juntos aí nessa 1 hora. Bora lá. Já vou também avisar uma coisa. Lembra do nosso congresso que a gente ia fazer agora em novembro? Nós adiamos. Por quê? Como a gente está com captação de artigos de estudantes que estão querendo fazer e participar, afinal de contas, cada artigo publicado vai fazer parte dos nossos anais, então nós vamos transferir para janeiro. Assim dá tempo do estudante terminar o ano tranquilamente, elaborar o seu artigo, já conversou com o professor, já teve feedback daquilo que está fazendo, para que a gente possa participar desse congresso. Dia 21 e 22 de janeiro, mas a gente vai falar um pouco depois, tá bom? O link continua o mesmo que vocês já têm, mas depois a gente passa novamente. Daqui a pouco vai entrar mais pessoas aqui, tá, para esse nosso momento. Enquanto isso, nós já vamos começar a entrar, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, vamos entrar no nosso bate-papo de hoje, para nós podermos identificar sobre as mudanças. O que eu vou falar de mudança? Pense o seguinte: há muito pouco tempo atrás, e aí eu estou falando muito pouco tempo, há uns 10 anos, 8 anos atrás, a forma que nós trabalhávamos, os seres humanos dentro da empresa, era de um jeito. Hoje, houve um monte de alternativas, de transformações, de conhecimento, que modificou a forma que nós estamos atuando dentro das empresas. E aqui, quem já está aqui na sala, são 2 líderes que trabalham com isso, que sabem como desenvolver, e eu vou pedir para a gente começar falando isso. O que vocês acham? Teve mudança, não teve? Vamos começar falando como era, e depois a gente faz o comparativo com o de hoje. O que vocês acham? Eu acho que teve mudança, tiveram muitas mudanças, né? Por exemplo, a gente falava, não vou falar de hoje, vou falar de antes, né? Antes o que valia era força, né? Era o quanto de força meus braços tinham, minhas pernas tinham, né? Quanto de força o ser humano tinha. Hoje é diferente. A força continua? Continua, mas tem uma coisa mais importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que é essa transformação que houve. Né? Antigamente, a gente cumpria ordens, demandas, tá? Tarefas. Hoje eu vejo muito a gente buscando significado como resultado do nosso trabalho. Tá? Então, assim, acho que para mim são 2 mudanças importantes que a gente tem que levantar aí. Né? Não vamos falar do que é hoje, mas vamos falar do antes, ok? Maravilha. Vai, Julaine, deixei contigo. Nós temos muitos pontos dentro das empresas que mudaram. Acho que eu vou destacar alguns dos pontos e depois nós vamos olhando para cada um deles. Mas acho que o modelo de gestão e liderança foi algo assim que se transformou nos últimos anos.
além do modelo de gestão e liderança, o que mudou também foi a forma física, até a própria forma da empresa, né? Antes da pandemia, a gente quase não tinha home office. Hoje a gente tem muito home office. Então, assim, mudou. Nós tivemos mudança no espaço físico, nós tivemos mudança na mentalidade, na construção dessa empresa. Nós tivemos mudança, né? Nós chamamos essa a cultura organizacional. Os próprios processos, eles mudaram muito. E a tecnologia e a inovação, ela veio muito para contribuir com isso, para mexer em tudo isso, e para que a gente tenha, assim, upgrades, né, vamos dizer assim, mais exponenciais, com o uso da tecnologia e da inovação. E isso mexeu muito com o nosso modelo de trabalho, principalmente a tecnologia, a inovação e a própria organização dos espaços físicos, a empresa, né, indo para casa, você não precisando mais sair. Então, eu acho que é isso um pouquinho que a gente vai falar hoje, é muito importante essa discussão para a gente compreender como é que a gente cresce ou lidera a nossa própria empresa, a nossa própria casa, né? Liderando a nossa própria casa e depois os nossos negócios. Muito obrigada. Vamos botar as boas-vindas aqui a Maria Tafé, nossa palestrante lá de Minas. Maria Tafé, se apresente, por favor, fala um pouco de você, que depois eu já te intero sobre o assunto, você também já está aqui no nosso bate-papo. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a meus queridos amigos aí. Eu sou a Maria da Fé, eu sou de Viçosa, Minas, faço parte também da cooperativa Conexão Novo Mundo, e é um prazer grande estar aqui com vocês, falando para todo mundo, para Portugal, para a França, para o mundo todo, e aqui, de novo, com o nosso grupo maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Maria Tafé. Vamos lá, nós estamos falando de mudanças que tiveram nas empresas de tempos para cá, e a gente está começando a falar como era antes, a gente começar nós vamos pegar alguns pontos para destacar, que o Jaume e a Juliane já falaram, mas qual a sua opinião em relação ao que eram as mudanças que nós tivemos antes para agora, mas focando mais antes, como que eram as empresas antes, e essa transformação, como está acontecendo no nosso mundo? Eu entendo que há um tempo atrás existia muito mais autoritarismo em todas as empresas. E de um tempo para cá, a gente trabalha com muito mais humanidade, com muito mais humanidade mesmo entre colaboradores e muito mais respeito, obviamente, sem perder a autoridade de quem é dono, de quem é o CEO, de quem é a pessoa, o dirigente, sem perder a autoridade. É uma questão de comunicação, é uma questão de humanidade mesmo, de crescimento pessoal, de conhecimento pessoal, onde o liderado, ele é conhecido pelo seu líder, e ele é respeitado sem fugir da meta, sem fugir da cobrança, sem fugir da responsabilidade. Ele é cobrado, ele atende a todas as metas, a todas as exigências das empresas. No entanto, existe uma integração maior entre pessoas, entre almas. Muito bom. Bom, agora nós vamos começar realmente a ter parte para falar, a gente já tem uma visão do passado, então para vocês falarem tudo aquilo que mudou e o que, na visão de cada um, no conteúdo que cada um tem, que é especialista, para poder trazer para a gente. E eu vou puxar aqui vou fazer uma mescla que o Jaume e a Juliane falou, que é a questão da liderança, a mudança de comportamento dos líderes. Vamos começar por aí? Quem vai falar, Jaume? Quem? Pode ser. Estou aqui, estou preparado e pronto. Então, bora lá. Assim, houve uma mudança na liderança, né? Até porque, vamos lá, eu estava falando ainda há pouco sobre, a gente falava muito sobre a força, né? A gente contratava a força de trabalho das pessoas, né? Então, assim, hoje a gente busca o conhecimento, tá? Então, assim, saiu do braço, saiu da perna, saiu do corpo, passou para o cérebro,
Tá? Então, quanto mais eu buscar o conhecimento das pessoas, melhor. Mas, por outro lado, a gente tem uma herança cultural muito forte, né? Imagina assim, ó, pensa que lá atrás, o senhor de engenho tinha o escravo, tinha o gerente e tinha o dono da fazenda, ok? Tá? 3 figuras. Com o tempo, essas 3 figuras viraram o operador, o operacional, os chefes e os donos das empresas, ok? Tá? E, atualmente, a gente percebe que a mudança de geração, esse conflito de geração, esse surgimento de novas gerações, com os novos interesses, novos propósitos, faz com que haja uma mudança também na forma de liderar. Mas eu percebo que ainda tem muito gestor, tem muito líder ainda preso nessa cultura anterior. Tá? A cultura do gestor, aquele que manda, que dá ordem, que quer ser obedecido, mas a gente tem hoje uma cultura de uma geração que diz assim, não, eu não quero mais isso. Eu quero de forma diferente. Eu não aceito mais ser chefiado. Eu quero ser liderado. Eu quero ser inspirado. Tá? É lógico que isso não sai numa informação com palavras tão claras, mas sai em gestos. Porque eu mudo de empresa porque eu não gosto do meu chefe. Tá? Porque o meu chefe não me trata bem. Eu saio da empresa porque aquela empresa não tem uma cultura que favorece o desenvolvimento de ideias, a aprendizagem, e aí eu vou mudando, vou buscando coisas diferentes. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir. Esse é um tema, assim, muito, muito, muito fértil, né? Com muita oportunidades da gente falar muita coisa que é importante. E eu acho também que tem uma mudança, mas eu vou falar daqui a pouquinho mais disso, sobre palavras, né? Eu acho que tem 4 palavrinhas aí que fazem uma mudança muito diferente. A gente vivia numa era da conscientização, depois a gente passou por uma era de comprometimento, depois de engajamento e agora de inspiração. Mas aí eu preciso explicar isso direito. Deixa o pessoal falar aí, oportunidade para todo mundo falar e a gente conversa sobre isso depois. Ô, Jaume, eu acho que quando você trouxe essa questão, né, eu não quero ser mais mandado, né? Eu acho que a liderança ainda existe essa cultura, como você comentou, mas nessa geração a gente vem construindo uma nova cultura, então essa questão não é mais sobre mandar, né? Ela é sobre a autoridade, passou, né, ganhou outros aspectos, eu penso que mais positivo, que é sobre inspirar, que é sobre escutar, que é sobre guiar, não é mais o cargo, é pela influência, né? E a gente sabe que esse tipo de gestão e de liderança, ele traz mais resultado para a empresa, porque é um tipo que vai observar os talentos, que vai observar as habilidades, que vai observar a inclusão, que vai trabalhar junto, né, com o grupo nessa construção para soluções. Então, aquela gestão que a gente tinha medo de errar, né, que baixava a motivação, hoje ela vem sendo construída por uma gestão onde a gente vai se ajudar mais, vai trabalhar junto. Não é mais o controle, a obediência, e sim um estado de maior eficiência. E eu imagino que isso vá ao encontro do que a gente busca dessas pessoas, que não são mais as qualidades mecânicas, mas sim são as qualidades sobre o estado das relações interpessoais e intrapessoais, que é a inteligência emocional, porque tudo isso vai ajudar o quê? A pessoa a trabalhar mais satisfeita, mais motivada, a diminuir os índices de falta nas empresas. Então, esse foco de liderança, ele também valoriza esse ser, né, promovendo mais essa saúde mental, todo esse engajamento, mas também aumenta os valores da empresa. Não sei, você tem enxergado isso, Maria da Fé? Como que é para você? Sim, Julaine, essa troca de respeito, vamos dizer assim, essa troca de humanidade, ela favorece muito as empresas, quando o autoritarismo deixa espaço para a autoridade entrar, para esse engajamento, para esse controle de um produto sem a obrigação cega de fazer determinada atitude, determinada ação. Então, assim, quando cada um se compromete, como numa engrenagem, cada um se compromete
a trabalhar a sua função para um produto final, para um resultado final, ninguém precisa de ficar brigando com ninguém. Então, assim, a autoridade, ela passa por uma via de mão dupla. Então, tudo que eu consigo dar, eu consigo receber. E a autoridade é diferente do autoritarismo, porque na hora que você dá uma bronca no servidor, na hora que você cobra de forma ríspida, a resposta também vem de forma ríspida, com certeza. E aí... Obrigada. Pode continuar, desculpa. Pode falar. Não, é que eu pensei que você tinha finalizado, pode terminar. E aí? E aí, Denise, vamos lá? Desculpa. Eu ia falar, chamar a Denise, era isso que eu ia fazer. Perfeito. Sim. Olha, a sintonia aqui é só pensar. Denise, bem-vinda. Fale quem é você. Você ouviu um pouco do nosso papo, né? Está falando de liderança, modelos de gestões novos. Já entra, fala quem é e já entra no nosso bate-papo, por favor. Não estamos te ouvindo. Desmuta o microfone. Boa tarde, os ouvintes, e também meus colegas queridos aqui, né, do coração da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Eu sou Denise Fonseca, eu sou terapeuta, sou coach, e a minha expertise é em gestão de conflitos. E quando a gente fala de liderança, as empresas procuram a gente para a gente resolver justamente os conflitos. E muitas vezes os conflitos não estão na equipe, não estão na célula, como eles falam, não está na falta de metas cumpridas, né? Muitas vezes é o líder que está com conflito com ele mesmo, né? A liderança hoje mais assertiva é a liderança de inovação. Hoje, o líder que não tiver 24 horas inovando, ele tem que dormir inovando e acordar inovando. Porque se ele não consegue sentir as inovações que estão acontecendo no mercado hoje durante 24 horas e não consegue, se ele não consegue sentir e pensar, ele não consegue passar para a equipe o que precisa ser feito. Então, hoje, o líder autoritário, que está aí, a gente tem aí nós, da década de 60 e 70, que tivemos uma educação muito voltada aí para o militarismo, né? Que ainda tem muitos líderes dessa nossa geração que ainda funcionam e são guiados por essa diretriz aí. Mas ele é uma autoridade inovadora. Se ele não inovar e se ele não tiver um diálogo claro, transparente com a equipe, as coisas não funcionam. Mas para ele ser um grande líder, ele precisa estar bem com as emoções dele, porque a gente só consegue pedir, só consegue falar com um colaborador se a gente está bem com a gente mesmo. Até na hora que você falou isso, a gente vai dar uma bronca. Não tem que dar bronca. A gente tem que sentar e conversar. Vamos conversar o que a gente precisa fazer para melhorar. Eu preciso ser mais transparente para você, e você, o que você precisa fazer? Né? É assim que funciona hoje o líder, né? Nesse século aí que a gente está assim, a gente acorda com uma coisa, à noite já mudou, né? Que está sendo tudo muito rápido, né? Não é assim que você estava falando aí, João? Fala aí as 3 palavras do líder aí. Eu já falei da inovação um pouquinho aqui. Beleza. Mas eu estou aqui, eu estou lembrando, vocês estão falando, eu estou lembrando, assim, que eu falei há pouco sobre uma cultura, uma herança cultural muito forte, né? Estou lembrando de uma charge que eu vi no LinkedIn outro dia, que era assim, tinha um conjunto de colaboradores, aí veio o líder. Gente, preciso de uma ideia nova, inovadora, para a gente resolver um problema, e pesquisem, consigam isso para a gente. Aí os caras, né, se motivaram, trouxeram uma ideia completamente nova, né? Aí, quando apresentaram para o líder, ele perguntou assim, mas isso já deu certo em algum lugar? É muita loucura, né? O cara pede inovação, mas quando você traz inovação, mas isso já deu certo? Tá?
funciona, isso já funciona em algum lugar. Então, assim, essa herança ela é muito forte, né? E eu estou lembrando também que eu dou aula, e estou dando aula de funções e teorias da administração, né? A gente tem falado de Fayol, de Taylor, de tudo isso, né? E a gente chegou no momento de falar das relações humanas, dos comportamentos, né? E aí eu estava discutindo exatamente sobre esse aspecto de que você pode ter uma equipe de alta performance, uma equipe em que as pessoas já estão maduras, né? Já cresceu em maturidade, você já consegue delegar e fazer outras coisas, né, como líder, né? Mas aí alguns alunos levantaram assim, não, mas eu prefiro ser mandado. Eu prefiro que alguém me cobre, eu prefiro que alguém diga o que eu faço. Ali, meu Deus do céu, né? E aí a gente está em 2025, quase 2030, e as pessoas ainda têm uma herança muito forte, que é: eu só funciono se eu for mandado, só funciono se eu for pressionado, só funciono se... E assim, aí a gente precisa, como liderança, né, e como formadores de desenvolvimento humano, né, fazer com que as pessoas percebam que esse momento de que a gente usava força e que alguém mandava e a gente obedecia, está passando. Tá? A gente tem, nesse momento agora, que desenvolver aquilo que a gente tem aqui. O que vale é o conhecimento que você tem. Tá? Essa geração de conhecimentos. E esse foi um outro assunto que a gente debateu em sala, que alguns alunos falam assim, não, nós já estamos na geração de conhecimento. Eu falei, calma. Eu acho que tem algumas empresas que já valoriza o conhecimento, mas ainda tem muita gente que valoriza a força. Né? Então, a gente está no meio de uma mudança, Sim. E essa transição, a gente vai contribuir com ela, com certeza. Né? As pessoas vão ter muita vantagem com ela daqui a pouquinho, né? Mas, por enquanto, a gente está na transição ainda. Mas, Denise, daqui a pouquinho eu falo das 4 palavrinhas, deixa outras pessoas falarem para eu não concentrar aqui comigo, tá bom? Beleza? Ô, Jaume, eu acho que quando você traz essa questão de comportamento, então a gente tem que olhar para a sociedade como um todo, e a Denise disse também, o conflito, né, a forma de eu ir lá e falar com o meu grupo, eu ir lá e falar com as pessoas. Então, esses comportamentos sociais, eles são do coletivo, né? Olha, eu quero que alguém diga o que eu faça, que eu tenho que fazer, porque assim eu vou saber o que eu tenho que executar, senão não vou ser produtivo. Então, a nossa sociedade, eu acho que em relação a todas as formas empresariais, a educação, todo, e o ser como um todo, ele vai se transformar nessa questão de comportamento, mas são os valores que estão dentro da cultura, então, e os comportamentos que respondem a toda essa formação social que a gente recebeu ao longo de décadas e séculos. Então, agora vem mudando esse modelo. Aí nós podemos entrar na comunicação assertiva, que é um modelo de comunicação que a Maria pode falar para a gente, né, de como essa comunicação acontece dentro das empresas, ou de forma intrapessoal, interpessoal, para a pessoa poder se melhorar, mas é esse movimento, então, é a comunicação que vai mudar esse comportamento, é a inteligência emocional, a regulação da pessoa que vai mudar esse comportamento. É os cursos que vão mudar esse comportamento, é a tecnologia que vai ajudar a expandir esse mercado. Então, esse comportamento, ele vai ser transformado, mas nós temos que pensar que é um comportamento social e coletivo, do modo de gestão de empresa e de sociedade, de certa forma. Mas que isso vai ter uma transformação rápida e a gente já observa. Aí, quando você disse assim, achei muito interessante quando você disse, ele pediu inovação e alguém vai lá e fala, mas isso já foi testado em algum lugar? Muitas vezes, uma coisa que a gente tem medo, eu ficava 5 anos numa faculdade para depois usar esse conhecimento. E hoje, por exemplo, eu trabalho com o Instagram. As minhas vendas são lá, estão acontecendo lá agora, apesar de ter poucos seguidores, por exemplo. Mas, alguém testou uma tecnologia, alguém testou. Então, as coisas, elas não estão sendo testadas ou utilizadas em 4 anos, em 5 anos. Então, às vezes é você que vai testar, se pediu inovação, e se não der certo, já arruma ali. Mas, às vezes, muitas coisas estão sendo testadas muito rápido.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero voltar lá nos comportamentos, porque assim como a sociedade tem mudado nessa questão da inovação com o uso da tecnologia, nós também estamos mudando o nosso comportamento. E isso não vai levar mais 15, 20 anos, lá 3, 4, né, décadas aí. Ela vai acontecer aí numa crescente, que é o que a gente tem percebido, porque as gerações, elas têm, né, feito essas mudanças, principalmente para as novas empresas que estão chegando ao mercado. As empresas mais velhas, que têm donos mais, né, como nós aí, de 40, 50 anos, elas vão mais devagar. Mas esse comportamento, que é um comportamento social, né, cultural, e, de certa forma, da sociedade, também das empresas, ele está numa constante mudança. Então, comportamento, nós vamos mudar com conhecimento. E queria que a Maria da Fé trouxesse essa questão da comunicação. Maria, será que a gente consegue instalar nessas mudanças essa nova comunicação e como seria dentro das empresas? Sim, eu queria voltar lá no que o Jaume falou com relação às características de líderes, e quando ele falou lá da época da escravidão e outras mais, e assim, ainda existe, não só hoje alguns acorrentados, mas alguns líderes acorrentados, naquele passado autoritário, naquele passado ainda de manda e obedece. E aí a comunicação entra no sentido de uma escuta mais ativa, uma escuta mais consciente, uma escuta realmente querendo conhecer o outro lado da empresa, que é o colaborador, talvez que é o colaborador mais simples, e às vezes a gente tem grandes ideias entre pessoas mais simples na empresa. Então, essa troca de experiência, esse crescimento mútuo, esse crescimento coletivo, ele tem que acontecer, ele precisa acontecer. Mas também, por outro lado, nós temos uma questão do sabotador, que às vezes é inconsciente. Mas existem sabotadores em todos os setores, em todos os níveis de trabalho, de desenvolvimento de empresas. E aí o líder precisa de ter uma consciência maior para que ele faça um diagnóstico e ajude realmente a empresa a crescer, tanto no lado humano, quanto no lado profissional, quanto na forma de entregar, e, obviamente, com uma receita maior no final de cada mês. Concorda comigo? Denise? Para quem você passou a bola? Para mim? Concordo. Com uma receita, que você falou, no sentido de já está escrito? Não, uma receita financeira, uma receita, financeira. Uma receita fiscal, uma receita financeira. Sim. Eu, tico e teco aqui, desconectou. Entendi. Então, diz que um discípulo de um sábio, se tem ouvinte que está ouvindo a gente sempre, eu vou repetir essa história que faz muito sentido para o líder, que eu já falei isso aqui na rádio, mas faz muito sentido para mim essa história, que um discípulo foi perguntar para o sábio como que fazia para ser igual a ele. E ele falou, você já está no lugar, você já é meu discípulo, você está fazendo as matérias, as meditações, você está fazendo tudo, e você está no caminho, você vai se tornar uma pessoa igualzinha a mim. Mas ele falou assim, não, mas eu quero ir para um lugar onde eu não escute barulho, meus colegas são muito barulhentos, meus colegas me tiram a paz, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer momento de silêncio, e isso está me inquietando muito. Ele falou assim, mas por que você não consegue? Todos estão sendo treinados da mesma forma. Ele falou assim, não, eu quero sair daqui, me manda para um lugar para me ficar isolado, porque aí eu vou conseguir ser sábio como o senhor. Ele falou assim, não, antes de você ir, você vai ter uma tarefa para fazer. Aí ele perguntou, qual?
Ele falou assim, durante uma semana, 24 horas, você vai ficar com uma colher de sopa, com água dentro, andando em volta aqui do monastério. Aí ele falou assim, mas como assim? A água vai evaporar? Ele falou assim, não, você pode parar para colocar a água de novo, mas você não pode derrubar nenhuma gota de água no chão. E assim, o rapaz falou, não, tá bom, aí o senhor vai deixar eu ir para esse lugar e ficar em silêncio absoluto? Ele falou assim, vou. E o rapaz foi e cumpriu a prova. E cumpriu a prova, ficou a semana inteira, ficou 7 dias sem comer, sem beber água, com a colher, com água, sem derrubar nenhuma gota no chão. Aí chegou para ele aí, cumpriu o que o senhor queria, eu posso ir para a ilha agora, ficar lá em silêncio absoluto? Ele falou assim, o que você fez para cumprir isso? Ele falou assim, fiquei o tempo todo olhando para a colher, focado na colher, mas e o barulho dos seus colegas? Não teve barulho dos meus colegas. E o barulho das pessoas conversando? Não teve barulho das pessoas conversando. Ele falou assim, mas seus colegas e os barulhos continuaram o mesmo. E por que você conseguiu? Ele falou assim, porque eu foquei. Né? Então, o sábio falou que o problema dele não estava no externo, estava no interno. E eu vejo, assim, que os líderes nossos hoje, pelo menos aqui na minha região, que me procuram, das poucas empresas que tem na minha região, eles estão muito preocupados com o externo, com a receita financeira, com o cumprimento de metas. Não que não tem que se preocupar com isso, não. Tem que preocupar também, que uma empresa sem uma receita, ela não vai funcionar. Mas eles esquecem de focar em quem? Neles mesmos. Né? Que o líder, ele tem que ter um autoconhecimento renovado, diariamente. O autoconhecimento hoje é uma ferramenta, desenvolvimento emocional, o autoconhecimento é uma ferramenta que é impossível um líder desenvolver dessa forma, sem essas ferramentas de autoconhecimento, né? Tem a parte da inovação, criatividade, transparência, não impor, né, na força. Eu acho que a gente tem que desconstruir isso, eu penso que a gente tem que desconstruir, por mais que tenha esses ranços de escravidão, de militar, a gente tem que desconstruir isso. A equipe sendo livre, ela sendo cooperativa, ela estando feliz trabalhando, tem tudo para dar certo. Não é meu, é nosso. Então, eu acredito que a liderança hoje ela tem que ser uma irmandade. Toda empresa tem que funcionar com um título assim, inovador mesmo, de irmandade. Lógico que tem uma pessoa que sempre sabe mais, tem as habilidades, cada um tem habilidades diferentes, são pessoas diferentes no mesmo contexto, mas eu penso que ele tem que ser com essas qualidades aí que eu falei, para ter resultado nas receitas, né, que é o resultado final, né Maria? Uhum. Para quem que vai a bola agora? Zuleika Tani. A bola vai para Zuleika Tani. Eu já achei que vocês iam estar entre com vocês. E aí, cara ouvinte da Rádio Parreirinha, tá gostando desse bate-papo? Tá conseguindo entender o que a liderança tem transformado todos os nossos momentos? Pois bem, eu vou no lado aqui que vocês também falaram e vou dar um exemplo. Quando a gente fala de liderança, e foi uma coisa muito interessante que nós estamos aportando aqui. Nós sempre estamos tratando com pessoas. E as empresas, cada vez mais, estão com várias pessoas de gerações diferentes dentro dela. E o líder, ele vai ter que ter um jogo de cintura fantástico, extraordinário, para poder atender o que cada um vai precisar. E quando a gente fala da questão que tem gente que precisa ter, eu estou como presidente de uma ONG que eu ouvi de pessoas que estão do meu lado, Zu, eu preciso de um direcionamento, eu preciso que você mande eu fazer, porque senão eu não vou fazer nada. E olha, pessoas da nossa idade, tá? É ONG, é voluntariado, no qual eu já estou contando que a pessoa seja voluntária e vai lá e vai dar o seu melhor. Mas falou que se eu não passar para ela o que é para fazer, ele não sabe. E tem todo o roteiro, tem toda a estrutura, está escrito o que cada um tem que fazer. Assim mesmo precisa disso. E, por outro lado, eu tenho algumas pessoas que, se eu não freio, fazem até o que não precisa, passa coisa que é para fazer lá no ano que vem, eu estou querendo fazer agora, e está aí o financeiro não bate com aquelas atividades, enfim.
É muito extraordinário o momento que nós estamos falando de liderança. E quando eu coloco toda essa carga positiva, porque ser líder hoje é um grande desafio. Então, quando a gente começa a falar que é extraordinário, que é para poder dar um ânimo a todo mundo que estiver aí como líder, que está ouvindo a gente, para saber que nós sabemos que é difícil. Mas se a gente focar no positivo e a gente focar naquilo que realmente precisa ser feito, a gente vai chegar num caminho bem mais leve. Certo, Xiaomi? Certo, Ju. E eu acho que tem uma coisa importante, assim, que quando a gente fala de liderança, a gente está falando da responsabilidade que a pessoa tem, que é de fazer com que um colaborador que está trabalhando com você, ele cresça, desenvolver essa pessoa, fazer ele ser melhor, fazer ele desenvolver melhor, fazer ele chegar num lugar onde talvez sozinho ele não conseguisse chegar, mas com a equipe ele consegue chegar até lá. Né? Então, assim, acho que essa responsabilidade do líder é muito grande. E assim também como a responsabilidade com a família, né? Porque qualquer decisão do líder não impacta somente numa pessoa, impacta no entorno dessa pessoa. Né? Se eu contrato alguém, olha só quantas coisas boas eu vou estar trazendo para a esposa daquela pessoa, para os filhos daquela pessoa, para aquela comunidade, e se eu demito, mesma coisa. Tá? Então, assim, e se eu promovo, a mesma coisa, se eu deixo essa pessoa estagnada, então, assim, o líder tem uma responsabilidade muito grande. Né? O problema é que eu acho que a maioria das pessoas não se preparam para assumir liderança. Tá? E nem as empresas têm esse cuidado de preparar as pessoas para que elas assumam liderança. Né? Eu vejo um cara que desempenha muito bem um trabalho dele, cara, esse cara é bom para caramba, aí eu puxo ele para a liderança. Só que liderar é uma competência. Ou você desenvolve essa competência, ou você vai usar exemplos. O meu chefe fazia assim, aí vai perpetuando aquele modelo de liderança. Meu pai fazia assim, vai perpetuando. E isso é uma coisa que é natural, tá? Eu vou contar uma história para vocês aqui, para entender como é que esses padrões eles funcionam muito forte na vida da gente, que a gente nem percebe. Eu fui pai, né? E o meu filho, eu de vez em quando eu dava umas palmadas nele, tá? Ele chorava, a mãe reclamava, a avó reclamava, eu estou aqui, estou no meu papel, estou fazendo, é o que eu tenho que fazer, tenho que educar meu filho, né? Até que um dia eu dei uma palmada nele e falei assim, mas por que eu estou batendo no meu filho? Por que razão? E aí eu fui descobrir que eu estava repetindo um modelo que a minha mãe fazia comigo. Minha mãe me batia. Para educar, ela me batia. E eu entendi que para educar o meu filho, eu tinha que bater no meu filho. E aí eu cheguei à conclusão, não, peraí, tem algo errado. Eu estou perpetuando uma herança, um padrão que eu não tenho que perpetuar. Não preciso mais fazer isso. E aí eu fiz uma mudança na forma de liderar, de influenciar o meu filho, né? A pessoa maravilhosa hoje, né? Adoro ele me adora, mas assim, eu estava conduzindo ele de uma forma errada. Por quê? Porque eu também não fui preparado para ser pai. A gente se torna pai e aí vai se preparando no caminho. Acho que esse é um problema que a gente tem dentro da empresa hoje, que é eu preciso preparar os meus líderes. Se eu quero ter sucesso, eu não posso simplesmente pegar a pessoa e jogar lá para ela começar a se liderar. Essa equipe agora é sua, lidera aí. Tá? E a pessoa tem vários padrões definidos, vários pensamentos que muitas vezes não são muito bons para quando você está liderando a si mesmo. Autogerenciamento. Todo mundo, todo operacional, ele lidera a si mesmo. Por quê? Ele decide a hora que ele vai chegar no trabalho, a hora que ele vai sair. Isso eu estou fazendo autogestão. Agora, quando eu começo a ter que fazer autogestão das outras pessoas, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Tá? Quando eu começo a ter que comunicar com as outras pessoas, como operacional, eu comunico comigo, eu me comunico comigo mesmo e vou lá e vou fazendo. O mais que eu faço é responder sim ou não, aceitar uma ordem aqui ou não. Mas quando eu saio dessa posição e passo a ter que liderar uma equipe, eu preciso me comunicar com essa equipe. Tá? Então, acho que a gente tem um problema que, já, lógico que está sendo resolvido isso, tem muita empresa investindo nisso, mas acho que ainda precisa de muito investimento. E aí, voltando... lá na comunicação, nós temos duas dimensões muito importantes, que é a intrapessoal e a interpessoal. Quando a Denise colocou lá que o autoconhecimento ele é fundamental, claro, é fundamental sim, para todas as situações. E, juntamente com essa comunicação
intrapessoal, que é o meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento, eu trabalho também a interpessoal, que é a comunicação entre os meus colegas de trabalho, os meus colaboradores, os meus fornecedores, todas aquelas pessoas que estão envolvidas nesse mesmo objetivo, né, seja ele qual for, de produto ou serviço. Então, esse conhecimento, essa comunicação interpessoal, ela é primordial também para a nossa vida. Claro que existem outras dimensões, né, que é a técnica, a espiritual, enfim, a comunicação verbal, mas essas duas, a interpessoal e a intrapessoal, são as que ficam no topo da necessidade e do trabalho de qualquer empresa, com os líderes e com os liderados. Quando, eu acho que o Jaume, a Denise, né, trouxe a palavra autoconhecimento, o Jaume também trouxe a palavra, ele tem que ter essas habilidades, e a Maria também voltou nesse autoconhecimento e nas relações, né, de comunicação interpessoal e intrapessoal. Quando a gente se refere a isso, a gente está falando desse autoconhecimento como uma coisa de forma integral. A gente está falando nesse autoconhecimento como a base da nova inteligência de mundo e de mercado que a sociedade exige hoje, que é o equilíbrio, né, das duas múltiplas inteligências, a inteligência que é a inteligência do QI e da força que as empresas precisavam no início, agora com as transformações, a gente precisa dessa inteligência emocional. Então, esse equilíbrio, a base dele, ela é composta pelo autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele está aí nas relações intrapessoais, que é eu comigo mesmo, a minha regulação emocional, toda a minha própria regulação, meu autodomínio, que eu vou, se eu tiver isso, eu vou conseguir ser um bom líder. Só que como líder, né, nós precisamos da inteligência emocional, como já me disse lá, de várias habilidades. Eu preciso do autoconhecimento, eu preciso da comunicação, que são as relações interpessoais, eu preciso da empatia, eu preciso muito mais. Então, o Jaume diz, ele chega lá e ele está fazendo um bom trabalho, coloco ele como líder, né? Então, o cara que está se destacando, ele pode ser líder? Claro que ele pode, mas nós temos que buscar essa transformação, porque muitas dessas habilidades que a gente está colocando aqui agora, que vai permear essa inteligência, ele ainda não tem, né? Ele ainda não tem. Então, essa visão estratégica de negócio, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, às vezes ela falta, né? Então, a gente busca o quê? O autoconhecimento de forma educacional para poder auxiliar nessa nova construção do ser como líder e do ser como pessoa também, porque se ele não ser como pessoa primeiro, ele não consegue também ser esse líder, né, que o mercado precisa hoje, ou que a vida, né, de forma geral, precisa hoje. Eu gosto muito dessa palavra autoconhecimento hoje, mas de forma integrativa, como a Denise trouxe, como a Maria colocou, ela é fundamental para a gente crescer, né, nas empresas e também na nossa vida. Quando você fala em crescer na nossa vida, Ju, eu acho que esse ponto aí que é o X mais Y igual a XY, né? É o grande X da questão. Porque se eu, pessoa, não estou com a minha inteligência emocional trabalhada, com as ferramentas, né, que um desenvolvimento emocional ajuda, eu não consigo ser um bom líder, porque, de repente, eu sou destacado para ser um bom líder por uma habilidade que eu tenho. Porque hoje a gente precisa não esquecer de falar aqui, é a nossa inteligência artificial que já está liderando muitas empresas, né? Então, assim, hoje eu vejo que o líder, a parte mais importante dele é a humanização. Se ele não for um líder humano, você até falou aí, com empatia,
com um olhar profundo na equipe. Não dá hoje para você liderar uma equipe sem a humanização e sem esse olhar individual. E eu só consigo olhar o outro se eu consigo olhar para mim. Se eu não consigo olhar para mim, eu não consigo olhar para o outro. Se as minhas dificuldades, os meus desafios pessoais não são trabalhados, eu não consigo trabalhar nos meus liderados. Então, assim, eu penso que cada vez mais, hoje a gente vê um boom aí, né? A gente tem uma lei no Brasil agora até, falando da saúde mental. Hoje a gente está trabalhando em muitas escolas, né? As superintendências estão chamando a gente para trabalhar essa parte da saúde mental, que não é só decorrente da pandemia, é decorrente dessa evolução, né? Que o ser humano evoluiu junto a tecnologia, e o ser humano ainda não está preparado ainda para trabalhar com a tecnologia como tem que ser. E o ser humano, ele tem uma qualidade imensa perto da tecnologia, que é o quê? Ele é humano, né? Ele sente, ele pensa, ele sente, ele age. Ele tem vários atributos aí que um ser humano tem que ter. Então, eu penso que o líder hoje, o atributo mais importante nele é ele estar com as suas emoções, com os seus pensamentos alinhados, as suas ações alinhadas e assim, com autoconhecimento, investimento alto em autoconhecimento. Que quando eu me conheço, fica fácil de eu resolver desafios, conflitos que acontecem ao meu redor. Certo? Certíssimo. Que sensacional, gente. Esse tema está um conectando com o outro, um puxando para outra a responsabilidade de responder alguma dúvida, algum crescimento. E olha, só falta, já está quase no final, né? Já estamos nos últimos 15 minutos finais desse programa sensacional, que vocês sempre fazem a diferença. Já que nós estamos falando aí tanto dessa mudança, o Xiaomi tem algo para contar também, né? Ele estava sendo suspense. O Xiaomi, agora essa vai ser a última vez. Se você falar agora, eu quero isso para sempre. Mas eu queria que vocês falassem também sobre a questão da tecnologia. A gente falou de inovação, falamos de modelos. A tecnologia nesse meio de caminho tudo, vocês têm algum destaque para ser dado para ela? Agora, Xiaomi, já sabe, né? Agora é a sua vez, não vem pular para fora, não. Tá certo. Vamos nessa. Na verdade, sim, vou tentar ser rápido, né, para falar do... Não é suspense, é porque o trabalho ele evoluiu, né, está evoluindo ao longo do tempo, né? Mas pensa assim, ó, eu sou de uma época que a coisa mais importante era conscientização, né? Eu achar que algo é importante. Conscientização é você sabe que alguma coisa é importante. Então, vou dar um exemplo, assim, usar cinto de segurança no automóvel é importante? Era, mas quem usava? Quase ninguém. Tá? Aí, essa palavra evoluiu para comprometimento, tá? Que é você assinar e você garantir que você é comprometido com a sua saúde, com a segurança e com a segurança do outro. Você se compromete com você mesmo ou com o outro. Mesmo assim, apesar de eu assinar um compromisso de que eu vou ser fiel a um casamento, eu nem sempre sou fiel ao casamento, apesar de eu assinar um compromisso que eu vou chegar na hora todo dia no trabalho, nem sempre eu chego na hora todo dia no trabalho. Então, assim, comprometimento também ficou uma palavra desgastada, né? Aí vem uma terceira palavra que é uma palavra da moda hoje, né? Engajamento, né? Ou seja, que é você ser consciente e, ao mesmo tempo, ser comprometido e fazer isso de boa vontade. Engajado, de boa vontade, eu faço porque eu quero. Só que engajado está muito ligado ao individual. Eu faço de boa vontade. E aí vem a quarta palavra, que é uma palavra que a gente está discutindo aqui, que é inspirar. Além de eu fazer de boa vontade, eu sou exemplo para as outras pessoas. As outras pessoas querem fazer como eu faço. Tá? Então, acho que o papel do líder é um pouco esse, ele passar por esse caminho, ser consciente, ser comprometido, engajar as pessoas e inspirar as pessoas, fazer com que elas façam porque elas querem fazer e ser exemplo para isso. Bom, mas aí a Zuleika perguntou sobre tecnologia, né? E eu acho que a tecnologia veio para ajudar o líder. Tá?
tem muita coisa boa de tecnologia aí, né? Hoje, porque tem a tecnologia, a gente consegue fazer uma avaliação comportamental, eu consigo saber o que minha equipe precisa, o que uma pessoa da minha equipe precisa. Eu posso ajudar qualquer colaborador no autoconhecimento dele, por um perfil comportamental, por exemplo, né? Então, isso vem da tecnologia. Eu posso avaliar o clima da minha empresa de uma forma mais precisa, eu posso agilizar meus processos. Então, assim, eu acho que o líder ele não pode estar à parte, à margem da tecnologia. E principalmente com a inteligência artificial, tá? Eu acho que o líder ele tem que ser o primeiro a entender sobre inteligência artificial e incentivar as pessoas a usarem a inteligência artificial. Vou dar um exemplo na minha equipe, tá? A minha equipe levava 2 dias, 3 dias para fazer, por exemplo, um parecer sobre um candidato. Hoje em dia, a tecnologia te dá isso em 10 minutos, pô. A inteligência artificial te dá isso em 5 minutos, em 1 minuto. Então, assim, acho que o líder tem que se aproveitar dessas coisas que estão surgindo. Parar, porque senão ninguém fala, Azul. Maria Tafé, ou Dilane, não sei quem, acho que a Dilane abriu o microfone, não sei. Ela abriu e fechou. Maria Tafé. Exatamente isso, Jaume. O líder ele precisa de ter esse conhecimento mais total sobre todo o grupo. Claro que ele não tem que ser perfeito, ele não precisa de ser o entendedor de tudo, mas ele tem que entender de todos. Concorda comigo? Denise? Começar a não entender dele, né? Que muito líder não sabe sobre ele. Sim. Ele tem que entender dele para ele poder liderar os outros e enxergar que cada um tem. Exatamente, enxergar o que cada um tem de positivo. Eu só queria um minuto para eu contar um exemplo que eu vivi, mais ou menos em 2014, 2015. A gente foi numa equipe grande para um hotel, e uma equipe de trabalho, e no último dia, eu voltei encantada de lá. No último dia, dava na hora do almoço, a gente ia sair às 3, 4 da tarde do hotel, e de repente sumiu todo mundo. Não tinha garçom no salão, fui até na porta da entrada da cozinha, não tinha cozinheiro lá, não tinha ninguém, sumiu todo mundo. Num segundo, eles passaram por trás de uma parede, por trás de uma cortina, e fizeram uma apresentação belíssima. O garçom tocando piano, a cozinheira cantando lindamente. Aquilo, para mim, foi assim, de uma validade tão grande, tão divina, porque assim, o garçom ele não era garçom, ele era garçom e era também um artista. A cozinheira, ela era a cozinheira, sim, mas é também uma exímia cantora. E aproveitar todas as qualidades de todos os contribuintes é muito bonito e é muito enriquecedor para toda a empresa. Eu voltei de lá encantada. Então, assim, esse papel do líder de conhecer de todos, ele não precisa conhecer tudo, mas tem que conhecer de todos. O que você faz de bonito? O que você faz de bacana? Como é que você pode apresentar? E aí a empresa cada vez mais ganha nome pela coletividade, não porque eu trabalho sozinha, mas porque um grupo trabalhou uma atividade diferenciada para chamar a atenção de todo o público. Obrigada, Denise. Obrigada, Zuleika. Que maravilha, né? Ouvir isso. É muito importante esse todo, né? Eu conhecer o meu grupo, eu conhecer os seus potenciais para poder explorar esses potenciais. Sim. E isso traz o engajamento, né? Isso traz a motivação, isso traz o vestir a camisa da empresa, né? Acho que isso é humanizar também. E quando o Djalma trouxe também, olha, a tecnologia está fazendo isso, a tecnologia está me trazendo tudo isso de benefício, realmente, a tecnologia, ela vem aí para ampliar essas questões dos nossos processos e deixar tudo mais rápido. Mas se eu não tiver alguém que leia esses processos, que tenha esse autoconhecimento, que tenha essa visão humanizada e que consiga colocar isso em prática,
dificilmente a gente vai mudar os resultados. Então, é muito importante a gente voltar nessa palavra que foi trazida aqui, fechar com o autoconhecimento. Autoconhecimento, porque a gente falou, mas não falou o que é. Será que todo líder sabe, né? Então, o que é a base desse autoconhecimento? Então, o autoconhecimento, ele começa em você se conhecer, depois se gerenciar, mas para isso eu tenho que reconhecer pensamentos, sentimentos, emoção, formas de ação, comportamentos. Depois eu vou aprender a gerenciar isso, porque se eu não conhecer, eu não vou gerenciar. Então, eu tenho que aprender a saber como eu penso, como eu sinto, ou como eu estou reagindo ou agindo diante da minha vida profissional e pessoal, para poder usar todos esses processos. E chegar nisso, né, a gente é profundo, é realmente saber quem você é e como é que você é em ação, você é em pensamento, você é em motivação, você é em execução. Será que e em reação ou ação? Porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas, em vez de tendo ação, reagindo. Então, esse autoconhecimento, acho que é sobre isso. Se alguém mais quiser complementar, acho que a Azul vai complementar aí para fazer o fechamento, algo assim. Vamos lá, então, continuando aqui o nosso papo. Vinícius, quer completar alguma coisa? Não, isso que a Ju falou é perfeito, né? Eu já tinha falado, né? Se o líder não se conhece, não tem como. E é tão simples, é só organizar o pensamento, alinhar com o sentimento e partir para ação. Não é uma receita de bolo elaborada. Mas tem que estar disposto, né? Porque para a gente, o autoconhecimento, ele exige da gente uma humildade de se colocar à disposição de mim mesmo, porque tem dores, tem traumas, né? E de repente isso atrapalha na sua função de líder, essas dores que você tem, esses traumas, então, as fraturas emocionais, né? Então é muito importante o autoconhecimento, e muitas pessoas acham que a gente fala muito de autoconhecimento, ou um treinamento de autoconhecimento, mas o que é isso? Gente, é pensar, sentir e agir, só. Você alinhando essas três palavrinhas, dá tudo certo na sua vida, tudo entra em harmonia. Você, como um líder, vai ser um líder humanitário, vai ser um líder coerente com o seu sentir e agir. Você, como nos seus relacionamentos, né, vão ter relacionamentos harmoniosos. Tudo flui quando a gente está disposto a se autoconhecer. Muito bom! Desafio para os meus 4 âncoras queridos que estão aqui hoje. 30 segundos para cada um para poder fazer o seu pitch final. Bora lá, Jaume, vou começar com você. E, ó, Jaume Pereira, LinkedIn. Pronto, já fiz. Assim não falha, eu penso 30 segundos, você faz em 2? Quer deixar algum recado? Dá tempo ainda. É só dizer que a gente está no caminho de uma mudança, né? A gente está no meio dessa transição. Aproveita esse tempo, né? Para você ser parte dessa mudança. Só isso. Obrigada, Jaume. Palestrante Maria da Fé, meu Insta. Estou à disposição para colaborar com o crescimento de quem quer melhorar a comunicação. Muito obrigada por hoje. Denise Fonseca, oficial. Estou pronta para te ajudar a administrar os seus conflitos. Os desafios, eles são inevitáveis, mas a forma como enfrentá-los é fácil. Deu certo comigo e já deu certo com várias pessoas, então vai dar certo com você também. @Julaine Gui no Instagram. Sou palestrante, sou mentora de mulheres e eu te ajudo a se conectar com o seu propósito, a reprogramar a sua mente, desenvolver a sua inteligência emocional, para que você possa caminhar pela vida com mais leveza, fazendo aquilo que você gosta e se priorizando. Somos palestrantes da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Siga no nosso Instagram,
@Cooperativa Conexão, para a gente poder checar logo nos 1000 e podermos fazer as nossas lives ao vivo. E eu sou Zuleika Tani, presidente da cooperativa, e estamos aqui todas as segundas-feiras, às 13 horas no horário do Brasil, e horários diversos aí pela Europa e pelo mundo. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Obrigada e tchau. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, minha câmera bugou. Obrigada, gente. Beijos. Ô, Ju, só deixa eu falar, eu vou mandar vídeos novos.